A Facete agora é Unicet, Centro Universitário 7 de Setembro. Eu fiquei até surpreso, porque eu já estou assim há algum tempinho, né, afastado da publicidade, embora esse afastamento não signifique que, vez por outra, eu seja chamado para fazer alguma coisa, e eu termino metendo a mão e fazendo, né, e não vou deixar de atender o cliente, né, que procura, né, mas não mais com a consistência que efetivamente a gente teve, adquiriu e que vocês hoje estão, por exemplo, aqui tentando saber alguma coisa, acho que é ao meu respeito, ou a respeito da publicidade do Ceará, não sei exatamente qual é a linha de abordagem que vocês estão querendo fazer aí. Mas qualquer que seja, será bem-vinda. Pode começar e larga o pau aí que eu vou adiante. Primeiro, eu fui seminarista. Aonde? No Jesuíta de Baturité, lá em cima. Sofria com o frio, que era uma coisa tenebrosa lá. O frio era uma coisa imensa, né? Mas eu passei 3 anos lá. E foi muito útil porque eu aprendi muita coisa lá, no seminário do Jesuíta de Baturité. Me botaram para fora. A mim e mais 25. Acho que era questão de recursos, que a Jesuíta é liso mesmo, né? Não tem. E eles não tinham mais condições de manter a instituição como era, né? Então, terminamos e muita gente foi embora numa leva, depois outro grupo foi numa fase seguinte. Então, foi útil demais porque eu aprendi latim, né? Eu fazia, tudo lá era em latim, era impressionante. E eu, por exemplo, eu fazia narrações lá de textos enormes, né? No púlpito que tinha, eu ajudava a missa todo dia. Aí eu não sei como é que eu me tornei publicitário, sabe? Com toda essa gandaia de coisa na minha vida, né? Né? Cheia de muitas dificuldades, na realidade. Tudo isso foram etapas muito difíceis, porém altamente significativas em termos de resultado. Bom, aí em determinado momento, fui trabalhar na editora jurídica, José Josino da Costa, uma editora muito importante da época, editava livros enormes de tudo que acontecia, sabe? Na jurisprudência e na doutrina no país, e lá então me tornei revisor. De revisor eu fui estudar à noite no liceu, em função de já precisar de ganhar algum, né? Aí fui estudar à noite e coincidentemente encontrei lá um amigo, um rapaz, um camarada do Correio do Ceará, e que passamos a conversar ali e tal, aí ele também se revelou como revisor do Correio do Ceará. Eu falando que era revisor da editora jurídica, e ele se identificou como revisor do Correio do Ceará e disse, olha, aparece lá porque sempre tem vaga, sempre surge vaga. Aí eu fui, né? Cheguei lá e tal, me apresentei ao Juarez Timóteo, para mim o maior jornalista que o Ceará já teve em todos os tempos e nunca terá um outro igual. Juarez Furtado Timóteo, fantástico, repórter e simplesmente inalcançável. Ninguém alcançava o Juarez como repórter. Infelizmente, fizeram uma sacanagem com ele. Bom, mas aí eu me apresentei a ele, que ele era, além disso, era chefe da revisão. Ele comandava a revisão todinha, sabe? Então, tão competente ele era, além de ser um puta jornalista, né? Grande repórter mesmo, jornalista e repórter mesmo, assim, da maior qualidade. Então, Juarez disse, olha, você se encosta por aí que sempre aparece uma vaguinha. E aí foi realmente questão de poucos dias, um cara do Piauí resolveu voltar para a terra dele, de lá ir para Brasília, e aí eu já entrei na vaga de revisor lá do Correio do Ceará. E com pouco tempo eu comecei a escrever umas bobagens lá, e o pessoal começou a gostar e tal. Aí começaram a me pedir para fazer textos para eles, sabe, aquelas quebra-galho mesmo, né? E eu me admirando diante daquilo tudo, mas atendendo e ganhando algum, né? Um gásinho que entrava, né? E resultado, entrei mesmo para o jornalismo, né? Embora sem formação, né? Não tinha nessa época formação de jornalismo aqui, na realidade não tinha, você ia se formando ao longo das suas
disposições e possibilidades e tudo mais. Era essa maluquice que tinha mesmo, né? Mas fui revisor, fiz também muitas entrevistas, né? Muita coisa de entrevista. Aí entrei também na área do futebol, né? Passei a ser também locutor, não de transmitir jogos, mas de fazer no meio de campo, entrevistas no meio de campo. Corria, invadia o estádio, era fazer uma confusão mais danada do mundo. E aí eu depois então comecei a receber solicitações de trabalhos, né? Que não estava na minha linha, mas eu fui atendendo e aí descobri que eu estava gostando da coisa. E aí comecei a fazer mesmo umas matérias para jornal, né? Jornalística mesmo, não apenas jornalística, como digamos, de sentido mais amplo para o conjunto das histórias, das ideias, né? Resultado, fui engajando nesse processo todo, achei que devia pensar em montar uma agência, chamei alguns parceiros, que eu já tinha algumas pessoas muito importantes na época, assim, e fizemos a escala, constituímos a escala. Em 3 meses um deles desistiu, né? Porque não tinha ganho, né? Que mantivesse os 3, né? Não tinha. O irmão dele ficou, e depois então, de muito tempo, eu quando já estava mesmo com a agência formada e já com muita clientela, com muita coisa, aí ele também achou que era bom botar uma agência para ele. Eu concordei e até incentivei muito. E ele foi realmente muito tempo, infelizmente morreu há alguns anos passados. Mais ou menos por aí. O começo dessa jornada, por aí. Mais ou menos o seguinte, eu tinha dado umas conversadas com a Dizessar, né, lá da faculdade, não, mais recordo mais o nome lá da instituição. A Dizessar, grande jornalista da época e tal, e conversando com ela, aí eu disse que era bom, né, pensar em criar uma coisa que levasse, digamos, para a agência mesmo e tal. E ela gostou da ideia, né, e puxou o trem mesmo, né. Foi muito importante o papel da Dizer nessa época, lá na Universidade Federal do Ceará, né. E aí surgiu, efetivamente, essa coisa da publicidade. E eu passei a ser chamado com muita frequência para bater papo com o pessoal lá e fui, né, respondendo sempre com toda a vontade de que a coisa progredisse, né, e dando certo, na realidade. E, de fato, foi muito útil, foi muito importante. Isso depois, então, geraram outras tantas, né, instituições na área aqui que existem, né, inclusive a de vocês que estão aqui me dando prazer dessa vinda e me tornando conhecedor um pouco mais do que tem lá para eu conhecer. É o que eu pretendo depois conhecer mais aprofundadamente. Rapaz, está me deixando arrepiado aqui, ó. Eu estou me lembrando de tudo isso agora aqui. Bom demais. Não, mas efetivamente atribui, né, à escala uma participação que talvez seja maior do que o que ela teve. Mas embora tenha sido grande, foi uma grande participação também, não posso negar. Mas muita gente às vezes atribui maior, a ponto de, por exemplo, Gilmar de Carvalho, exemplo, tá certo? Ele não era dessa área. Depois terminou se engajando lá, né? E logo que ele apareceu mesmo lá pela faculdade, aí eu convidei para trabalhar lá na escala, tá certo? Que não começou exatamente lá. Começou na General Sampaio, certo? Eu e mais 2 que falei, o Hélio Catunda e o Walter Catunda. O Walter foi o que morreu e que era o maior de todos, era um grande artista, grande, espetacular. Em termos de direção de arte, criação de arte, eu não conheci nenhum, ainda hoje eu não conheci nenhum tão bom como ele. Nem mesmo lá do Rio, em São Paulo, onde eu andava muito. Não tinha, eu não conhecia nenhum tão competente quanto ele. E o irmão dele, o Hélio,
também o Walter, o Hélio Catunda também depois se tornou dono de agência e tal, trabalhou muito tempo com a gente, depois botou agência e tal. Esse que eu disse que infelizmente faleceu, também já faleceu, né? Foi uma grande perda também. A Scala era, digamos, um local tido e havido por todo mundo como a dádiva, sabe, do Ceará na área de publicidade. Porque todo mundo que chegava lá ficava e se engajava, sabe? Mesmo que não tivesse naquele momento ganhando dinheiro, mas não, eu quero ficar aqui para conhecer, para não sei o que e tal. E a gente toda espécie para lá, né? Então ela teve realmente essa quase que incumbência, né? Se tornou quase que uma incumbência aceitar, sabe? Toda essa festa aí. Acho que muito da ousadia, né? Da vontade de botar a agência no mercado no geral, né? Sabe? Ou se não geral, mas no mercado mais amplo, que não fosse só aqui dentro, né? E transbordasse. Isso foi muito nesse sentido aí, né? Custo alto, né? Custou muita grana, mas aconteceu. Teve resultados muito grandes e muito positivos, né? Na época foram muito significativos. Foram muito significativos. A gente era solicitado, rapaz, de vários lugares. Era uma baba, não era brincadeira não, era muito trabalho. Muito trabalho, muita dedicação, muito envolvimento, muita vontade de dar certo. Coragem, né? Às vezes não é nem fé, é coragem, né? Sabe? Botar o pé na estrada, né? Né? E enfrentar. Isso aí não é fácil não, isso aí né? Apanhei foi muito, não é isso mesmo. Apanhei foi muito, né? Porque logicamente eu era meio que aprendi, né? Tinha que aprender essas coisas todas, né? Mas, sei lá, era uma rapariga boa. Olha, como a gente se projetou muito, né, e começamos a aparecer muito em jornal, essa coisa toda, né, isso foi descobrindo, as pessoas foram descobrindo. Eu também, embora não fosse, digamos, muito de televisão, mas eu fiz algumas participações em televisão, né? Era muito convidado para bater papo lá, fazer algumas palestrinhas, algumas coisas, né? E isso foi adquirindo, de fato, um conceito que não existia muito na época, porque o outro, no qual eu me esperei, que foi o Tarcísio Tavares, né? Esse sim foi, para mim, digamos assim, um caído do céu, né? O Tarcísio Tavares, para mim, na minha opinião, porque eu conheci na Rádio Irapuru, quando eu fui trabalhar na Rádio Irapuru, na área de esportes. Eu trabalhava lá na Rádio Irapuru na área de esportes. Nós chegamos a ter uma carteira assim simplesmente enorme, até porque eu passei a trabalhar em vários mercados, né? Passamos a ter atuação na Bahia, em Pernambuco, uma relação que criamos com a DPZ, que foi muito, muito cedo essa relação. A gente fazia encaixes de serviços muito bons, tanto eu lá quanto eles aqui, não é? Isso foi DPZ que para mim foi talvez a coisa mais importante para o crescimento da Scala, foi a DPZ. Por quê? Porque quando eu tive a oportunidade de conhecer o Roberto Ailib, não é? Que antes a gente falava só por como é que chama, texto que a gente mandava um para o outro e tal, pedidos, né, que fazia por carta, né? Era mais ou menos assim. Não nos conhecíamos pessoalmente, né? Aí foi quando então ele montou a DPZ e aí eu disse para ele que eu tinha interesse em ir lá e conhecer a profissionalização. Foi a Scala que fez, isso com toda certeza, isso não tem a menor dúvida, porque não existia muita exposição. O próprio Tarcísio Tavares, que era uma figura maravilhosa e craque em tudo que ele fazia, era fantástico, ele não tinha essa preocupação, certo? E eu tive, né? Isso aí realmente eu tive, de criar condições de atuação de mercado, de não sei o quê.
Isso nas minhas danações, nas minhas loucuras, eu tinha realmente esse propósito de, não, mas temos que fazer, a gente tem que criar, tem que fazer condições mais objetivas, saber faturar melhor, né? Ir atrás de clientes que deem consistência, né? E isso realmente foi indispensável, foi útil e foi fundamental para que as coisas acontecessem, e aconteceram, né? Na realidade aconteceram. Não, o que era negócio a gente já tinha assimilado, porque digamos assim, o mercado já tinha crescido, já tinha outras agências, né? Sabe? Chegando também, né? Aí veio a Mark, por exemplo, a Mark, o Nazareno Albuquerque, o Rubens Frota, né? Que montaram a Mark. Eles chegaram aí lá dentro da escala e passaram 2, 3 dias lá vendo como é que era. E pra gente isso não ia ser incômodo, né? Ia ser o quê? Uma agência a mais, que ia ser bom para o mercado, porque o mercado estava precisando se profissionalizar também, o mercado, não apenas nós, né? Mas o mercado tinha que aprender a ser profissional também, na hora de contratar a agência, saber contratar, saber escolher, saber pagar, né? Ter consciência que tinha que pagar. Isso tudo a gente tinha que vender em conjunto. Não adiantava a escala sozinha pensar em fazer isso. Ela puxou o trem, isso seguramente. Essa coisa que eu estava tentando esboçar, né, de fazer a coisa profissional, na realidade, né? Isso a gente achou que era básico já nesse acontecimento, nessa onda, né, nessa época. Era não apenas fazer, como dar continuidade ao que já estava sendo feito, né? E dar uma continuidade segura, equilibrada e conscientizar todo digamos, o mercado, né? E a gente puxar no trem mais uma vez, né? Isso seguramente, né? Então, a Carta da Prainha significou exatamente isso, né? Ou seja, a conceituação que precisava ser adquirida, ser expandida, ser reconhecida, né? Precisava fazer realmente coisas dessa natureza. Aí que eu digo, mais uma vez a escala puxou o trem, né? Porque era papel nosso realmente fazer isso. E eu, como era teimoso, continuo sendo, né? Barroso, todo Barroso é teimoso, né? O pessoal diz, né? Eu até concordo mesmo. Até a dona Diana disse, pô, tu é teimoso, hein, rapaz? Eu digo, eu sou. E nunca consegui deixar de ser. Mas ela mesmo assim me aguenta, né? Ela que é teimosa, né? Porque continua me aguentando. Era exatamente a conceituação que precisava que o mercado alcançasse, né? Consolidar isso, né? Porque a gente não podia ficar, digamos, a reboque, sabe? Só das agências de fora, grandes agências. A gente tinha que se tornar grande também, fazer agências significativas que tivessem disposição de participar do mercado, não apenas localmente, como regionalmente e até nacionalmente. E aconteceu, muitos foram, né? Muitos aconteceram, né? Olha, a gente tinha muita vontade de que isso se expandisse, né? Mas tinha também uma certa dificuldade. Isso, inegavelmente, não era uma certa dificuldade, muita dificuldade. Porque o pessoal gostava da cópia, né? De ver o que saía não sei aonde e que tinha que ser mais ou menos daquele jeito e tal, papapá. Isso era duro, né? De se encarar e de aceitar, né? E a gente tinha, como a gente tinha uma posição de mercado muito significativa, né? Principalmente quando a gente expandiu para outros estados e tal, aí o pessoal passou a ter um respeito maior, né? Sabe, no sentido de não ficar na mesquinharia, né? Na mesquinharia, né? Porque a coisa era mesquinha mesmo, né? Não, pai, tem que pagar profissionalmente, o pessoal tem que melhorar, tem que crescer, tem que ganhar mais e tal. Isso era uma luta grande, muito grande nesse sentido aí. Eu não sei hoje, né? Porque eu não tenho mais essa incumbência de contratar, não é? O pessoal gostava muito das coisas de fora. A gente na escala, principalmente em função do próprio Gilmar e do Augusto Pontes, certo?
a gente conseguia embutir mais isso, né? Quer dizer, levar mais isso, né? E fazer com que as pessoas, as empresas aceitassem, né? Mas era duro, não era fácil não, era muito difícil. Era uma jornada longa, grande, sabe? Muito exigente, era muito exigente. Mas a gente se dedicava, daí que a gente fez realmente adquiriu um conceito, né, depois, né, que se tornou realmente amplo, né? Sindicato, deixa eu ver, então eu fui presidente da instituição que antecedeu o sindicato, como já tinha sido antes também, né, em outras jornadas bem anteriores, né? Eu já tinha feito tinha tido muita participação nessa coisa aí e dinamizar mesmo essa vontade de mercado, né? Que precisava ser efetivada mesmo, né? Como um tal. Olha, o encerrar, digamos, a escala para mim foi uma coisa muito dolorosa, né? Foi muito dolorosa porque eu mesmo não admitia, sabe, que isso acontecesse. Mas, aí é que está a história, mas eu não admitia, mas aconteceram fatos que me obrigaram a realmente ir reduzindo e recuando, né? Porque não tinha mais digamos, a condição de manutenção, né, dentro do paradigma que eu achava que era básico para nós, né? Aí eu digo, não, para fazer a coisa fuleira eu prefiro não fazer, né? Então eu acho que é melhor chegar nesse momento aqui, raciocinar e dar a parada aí, né? Sabe? Mas mesmo assim a gente ainda é solicitado, mesmo assim a gente ainda faz uma bobagem por aí, né? Sabe? Me chama, eu vou, né? Não vou atrás, não busco mercado, não vou atrás, mas me chamou, eu digo, vou, nessas condições. Quer? Quer. Não quer? Também não tem problema nenhum. Sabe? Às vezes ainda entra uma graninha. Mas não mais em termos de escala, né? O nome escala ainda é reconhecido ainda, né? Mas é o que eu digo, eu não quero mais expor a escala. Eu cheguei, não, encerrou, tá, botei na junta comercial, eu estava na junta, botei na Receita Federal, tá lá. Na hora que eu quiser botar para funcionar, tá em condições, porque ela ficou limpa, não ficou devendo a ninguém, nunca, né? Inteira, bonitinha, gostosinha, né? Docezinha, tá lá. Então, se eu quiser botar com alguém para funcionar e alguém queira entrar e eu me dispuser também, né? Tá lá, porque ela tá limpa, enxuta, bonitinha, tá tudo ok, tá em condições de atuar de novo. Não devo nada nem a ninguém, nem à Receita Federal. Tudo, porque tudo isso para mim foi muito importante, né? Uma importância muito grande. Então, aquilo nunca deixou de ser importante para mim. Ainda hoje continua sendo, não é? Tem momentos que eu digo, porra, vou botar para funcionar. Ah, não, peraí, não dá não, não vou me meter não, porque não dá, né? Se aparecer um grupo que entrose, né? E eu possa participar e colaborar, tudo bem. Agora, eu puxar o trem mesmo de novo, não, né? Porque trabalhei muito, né, cara? Comecei muito novo, né? Comecei quase menino, né? Como eu disse, aí 16 anos eu já estava, né? Sabe, na batalha, né? E até, de uma forma muito significativa, me prejudiquei porque não continuei a estudar e tal, né? Parei de estudar e tal. Mas fui aprendiz de eu mesmo, né? Eu mesmo me aprendi, né? Me aprendi a existir, a fazer, a errar, a acertar, né? Tudo da minha cabeça, da minha doidice e tal, da minha disposição, né? De batalhar e lutar e tal. Ou seja, nada daquilo que eu possa dizer, estou arrependido. Não, nenhum instante eu me arrependi de coisa nenhuma, nada. Acho que eu sinto falta, isso eu sinto. É até uma alegria que eu tenho, sabe? É um prazer que eu sinto,
A gente está sendo privilegiado com a vinda de vocês aqui para bater esse papo e se algum dia eu puder ser útil, podem ter certeza de que eu saberei ser. Eu terei a maior alegria em contribuir, participar, integrar e até me insinuar a fazer alguma coisa que seja boa. Tentar, pelo menos. Se não conseguir, pelo menos eu posso tentar. Estou à disposição. Obrigado, olha, muito obrigado pela presença, inclusive. Agradeço muito vocês terem se lembrado de mim, rapaz.